Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. Esta aula é a análise crítico-literária da obra Senhora de José de Alencar. Nós temos dois outros vídeos em que eu conto o enredo do livro, conto a história. Então, eu recomendo que vocês primeiro assistam a esses vídeos, né? Ou conheçam a história, para daí sim fazer mais sentido todo o processo de análise que nós vamos fazer agora. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Os links dessas aulas, desses vídeos, dessas narrações. Assistam lá e sigam aqui comigo. Belezinha? Então vamos embora. Gente, a obra Senhora pertence ao romantismo, tá? O romantismo, ele surgiu lá na Alemanha por volta de 1800. Aí ele foi para a Inglaterra, lá na Inglaterra o grande nome foi Lord Byron. Da Inglaterra ele foi para a França. Na França, o grande exponente é Victor Hugo. E aí a França estava experimentando todos aqueles ideais, liberdade, igualdade, fraternidade, chupt, e esparrama para o mundo todo e chega no Brasil em 1836. Quando teve a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, fechando em 1881 com a publicação de duas obras, O Mulato, de Aloysio Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. O Mulato marca o início do naturalismo. Memórias Póstumas marca o início do realismo. Tudo bem? Então, por enquanto, o que eu fiz? Situei cronologicamente esse movimento, falando aí de onde ele surgiu e como chegou, quando chegou aqui conosco, tá? Quais são as características do romantismo? Tem uma outra aula muito legal que eu só falo sobre o romantismo. Vai essa descrição também para o livro, vai esse vídeo também aqui na descrição, beleza? Sentimentalismo, excesso de sentimento. Subjetivismo, presença do eu. Supervalorização do amor. O amor é tudo. Perder o amor, eu quero me enforcar no pé de chuchu, eu quero acabar com a minha própria vida. O amor é tanto que ele regenera, ele transforma, ele colore, ele muda. Enfim, o amor é a base de tudo. Sonho e imaginação. Todos os homens de todas as épocas sonham, o homem romântico também. Mas muitas vezes os nossos sonhos não se realizam. E aí a gente entra em frustração, tristeza, decepção, que nós chamamos aqui de mal do século. E em mal do século, o homem busca evasão, que são formas de se reequilibrar. Três tipos de evasão. Evasão através do tempo, volta ao tempo, né? Ou a um tempo histórico, ou a um tempo individual. Evasão através do espaço, tenta imaginar um outro lugar, e a última e definitiva das evasões, que é a evasão através da morte. Liberdade de criação, o romântico não fica preso a nenhum tipo de convenção, ele tem liberdade para escrever como ele achar melhor. Idealização da mulher, Nossa Senhora, né, a Aurélia Camargo é um exemplo dessa idealização. Todos os personagens românticos são idealizados, mas a mulher tem um toque bem especial. Religiosidade, que é o cristianismo medieval, nacionalismo, porque é a primeira escola após a independência do Brasil, então aquela necessidade de provar que nós éramos melhores que Portugal. O indianismo, o índio como nosso representante, exatamente como europeu, tinha o cavaleiro medieval, e o reformismo, que seria uma denúncia de problemas sociais visando uma transformação. Bem típico da terceira geração da poesia romântica brasileira, aquela liderada por Castro Alves. Segue comigo, José de Alencar. José Martiliano de Alencar nasceu em Messejana, no Ceará, e morreu no Rio de Janeiro. Fez o curso de Direito em São Paulo, em Olinda. Foi redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, elegeu-se deputado provincial pelo Ceará e, alguns anos mais tarde, atingiu o posto de ministro da Justiça. Retirou-se da carreira política porque seu nome, que tinha sido indicado para senador, não foi aceito pelo imperador. Dom Pedro II, na época, diz que José de Alencar era muito jovem para ocupar o cargo de senador. Não precisa nem lembrar, né? Com que idade Dom Pedro II foi imperador do Brasil. Na verdade, Dom Pedro II, José de Alencar, tinha um problema sério de relacionamento e por isso ele vetou o nome de Alencar. Foi para a Europa em busca de cura para uma tuberculose que havia contraído desde a mocidade. Regressou ao Rio de Janeiro, vindo a falecer
pouco tempo depois. Tudo bem? Segue agora falando especificamente da obra. Gente, a obra, né, as obras de Alencar, elas são divididas em 4 tipos de romance. Romance urbano, social, de costumes, é quando é ambientado no Rio de Janeiro. Romance regionalista, é quando o cenário é qualquer região menos o Rio. Romance histórico, ele reconta fatos da nossa história, sempre com aquele lado do sentimentalismo, do subjetivismo, e o romance indianista, o índio como nosso representante. Tudo bem? Senhora de José de Alencar, como o cenário é o Rio de Janeiro, ela vai ser classificada, essa obra é classificada como um romance urbano, social ou de costumes. Segue comigo. Senhora, trata-se de um típico romance urbano, citadino de costumes, acabei de adiantar. Com esse tipo de obra folhetinesca, o autor pretendia abordar os costumes da sociedade em que vivia e chamar a atenção dos leitores para as mazelas sociais de maneira leve, com apelos sentimentais. Principalmente para a questão aí da venda de relacionamentos, do poder do dinheiro, da questão do dote. Então ele procura fazer denúncias relacionadas a isso. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Frase que inicia a obra. E esta obra, gente, tem uma estrutura dividida em 4 partes. E percebam que os nomes de cada parte tem a ver com a parte financeira, tem a ver com dinheiro. A primeira parte chama-se O Preço. Ouviram? O Preço. A Aurélia, rica, riquíssima, bela, maravilhosa, arquiteta sua vingança contra Fernando Seixas. Na segunda parte, chamada Quitação, olha a relação aí, né? Com o lado mercantil, com o lado do dinheiro. Volta o autor ao passado, num processo de flashback. Então ele está no momento presente, termina na alcova, no quarto, em que estão a Aurélia e Fernando. Ela diz ser uma mulher traída, ele um homem vendido. Feito essa colocação, vai voltar para o passado e vai contar toda a história. 2 anos antes desse casamento, tá vendo? Dando detalhes dos protagonistas e narrando como se conheceram e se separaram. A terceira parte é chamada Posse. A Aurélia tem uma posse de Fernando. O casamento de Aurélia e Fernando, o castigo desse e sua reabilitação. Ela o comprou, então ela o possui e ela não mede esforços para fazer com que ele aprenda que o caminho que ele tinha escolhido não era o caminho correto. Quarta parte chama-se O Resgate. Muito bem, ele é resgatado, né? Os amantes, marido e mulher, tentam ser indiferentes, fazer apenas um papel social, mas sucumbem à paixão e se entregam a ela. E na parte final a gente ouve e as cortinas cerram-se para que se ouça o hino do santo amor conjugal. Ai, que bonitinho! Então o que nós temos aí? Uma situação de amor vencendo, ok? Segue, segue, segue. Narrador. Qual é o narrador aqui? O narrador é em terceira pessoa, tá? Porém, há momentos em primeira pessoa. Olha que interessante. Vejam comigo. Suspeito eu, porém, que a explicação dessa singularidade já ficou assinalada. Aurélia amava mais seu amor do que seu amante. Era mais poeta do que mulher. Preferia o ideal ao homem. Em síntese, o narrador acompanha as personagens, relatando os acontecimentos, mas intrometendo-se na narrativa bem ao gosto romântico. Tranquilo? Segue mais. No início, José de Alencar atribui a verdadeira narrativa a outrem. Logo no começo ele fala assim, mas lá pela metade, né, do romance, ele acaba se traindo. E ele cita o livro Diva, que é um livro escrito por ele mesmo. Olha só, mal sabia Aurélia que o autor de Diva teria mais tarde a honra de receber indiretamente suas confidências e escrever também o romance de sua vida, a que ela faz alusão. Então ele assume, José de Alencar assume a autoria dentro da própria obra. Olha que coisa interessante. Ele diz, eu recebi indiretamente a confissão de Aurélia e por isso estou fazendo essa obra, o mesmo autor de Diva, né? E aí um texto dentro do outro texto, intertextualidade aí, bacaninha. Personagens. O que nós vamos falar sobre os personagens?
Personagens principais, Fernando e Aurélia, né, o nosso par amoroso. Tanto Fernando, o marido comprado, quanto Aurélia, a mulher traída, os protagonistas de Senhora, movem-se vertiginosamente entre o sublime e o sórdido, constituindo verdadeiros tipos humanos representativos das contradições do mundo. Que tipo de mundo? Um mundo capitalista. E a gente percebe isso pelo título de cada uma das partes, tá bem? Então eles são movidos por essa questão. O Fernando, ele amava a Aurélia. Claro que ele gostava dela. Mas ele também gostava da vida boa, do dinheiro, do status. E ele acabou trocando a Aurélia por Adelaide, por um dote de 30 contos de réis. Parou aí, largou a Adelaide para ficar com uma desconhecida, que nós vamos saber depois que é a Aurélia, por 100 contos de réis. Pagou um preço bem alto por essas escolhas. Meus amores, com relação ao tempo, o que a gente tem aqui? Tempo é cronológico, marcado pelo relógio. É o século XIX e passa toda a história. Há um jogo de presente e passado e uma técnica de flashback. No momento presente, volta-se ao passado. Exemplo, 2 anos antes desse casamento. Lembra que eu já tinha marcado isso? Decorreram-se meses. Então, esse tipo de expressão me leva à questão do tempo cronológico. Com relação ao espaço, a gente já sabe, é o Rio de Janeiro, né? Da segunda metade do século XIX. Aparecem bairros bem conhecidos do Rio, né, do Rio de Janeiro, como Laranjeiras. Os bailes, o tipo de namoro, o comportamento dos jovens são evidenciados. Apresenta o que se chama cor local. O hábito, a gente consegue ter uma noção da sociedade pelo comportamento das personagens, como aquele, por exemplo, ficar na janela esperando o par amoroso vir e ir, ok? Segue aqui de novo. Com relação ao estilo, o que a gente tem para dizer? É um romance romântico? Sim. Especialmente pelo final feliz, mas com certos traços realistas. Memórias de um sargento de milícias também tem isso. Tem um vídeo aqui que fala sobre essa obra. Valores típicos do romantismo que eu consigo ver em Senhora. A morte como solução. Bastante nítida na suposta intenção de Eduardo Abreu em pôr nobremente fim à sua existência, ou mesmo em Aurélia, que no capítulo 8, na terceira parte, pensa, não lhe restava senão matá-la ou matar-se a si. Então, a morte como solução, isso é típico do romantismo. Vemos também a metaficção ou a intertextualidade. Algo que seria comum alguns anos mais tarde, né? Esse processo da intertextualidade. O José de Alencar foi pioneiro nisso, né? Ao comentar o seu próprio romance, né? Ele comenta a diva dentro do livro Senhora. Comparação do romance com um drama. Alencar várias vezes tece comentários sobre a convivência dos protagonistas e compara seu desempenho como se fosse uma peça teatral que estariam encenando. Gente, é tanto que no final, o que a gente tem? As cortinas cerram-se. Isso talvez se justifique diante do fato de ambos estarem escondendo suas verdadeiras emoções. Tanto Fernando quanto Aurélia estão representando papéis. E personalidades, né? E vivendo uma farsa. O domínio da história apresenta um grande finale, com direito ao beijo e à expressão, as cortinas cerram-se, eu comentei isso. Sensualidade alencariana. Em certos momentos, Alencar surpreende o leitor ao manifestar rompantes de sensualismo mais próximos do naturalismo. Olha um exemplo. Aurélia acabava de voltar-se para ele. Soberba de volúpia, fremente de amor, com os olhos em chama, os lábios túrgidos e o seio pulando aos ímpetos da paixão. Viram? Tá? Parece mesmo aquela coisa bem carnal que a gente vai ver desenvolvida no naturalismo. Ironia. Alencar esboça alguns comentários levemente irônicos, como se nota ao dizer o narrador, revestindo-se dessa moral severa, que em geral se cultiva para o uso alheio e não para o próprio gasto. Então, a moral severa que serve para os outros,
mas não serve para mim. Olha a ironia aí, né? Meu Deus, e como isso é comum. Com relação à temática, o que a gente tem para falar? Critica a sociedade burguesa de forma geral, que explora o aspecto comercial do casamento ou que tudo mede pela posse, pelo dinheiro. As condições da mulher na época, sem perspectiva fora do casamento, a dona Emília Lemos ficou desesperada, o marido para ela tinha abandonado, né? O filho morreu e a Aurélia estava ali, e ela implora para a Aurélia arrumar um casamento, ou seja, não tem outra coisa, é casar, porque a mulher não conseguia se manter diante dessa sociedade. E com isso eu venho encerrando a nossa análise. Peço a vocês que curtam esse vídeo e não esqueçam, por favor, vejam os outros para completar o nosso estudo. Espero vocês no nosso próximo encontro.